Boa noite, galera. Tá gravando. Boa. Agora essa chamada está torcendo pela sua aprovação. É isso aí, pessoal. Noite terrível, todo mundo assustado. Vendaval ontem, hoje falta de luz. É uma loucura. Mas o importante é que a gente sempre dá um jeito. A gente só não dá jeito para a morte. Então, eu estou aqui, ó, de verdade. São 6h04. Nós temos aí já 48 alunos. Então a gente vai começar. Agora é só uma brincadeira para ver de onde são os alunos, tá bom? Eu estou vendo aqui no chat. Pessoal, a gente vai começar logo, tá? Não vai passar de jeito nenhum de 6h10. Se alguém quiser fazer uma pergunta no chat, eu estou lendo o chat. Olha aqui, olha aqui. O Gustavo faz os dois. Ah, Gustavo, guloso. Nicole é de Noã. Poxa, eu ia aí hoje. Estava me preparando, fiquei até triste. Mas também o pessoal não estava muito empolgado, porque muita gente com falta de luz. Itaipuaçu, Gustavão. Olha que legal. Sara Vieira de Itaipuaçu. Maria Rita de Itaipuaçu. Rebeca de Itaipuaçu. Ana Beatriz de Itaipuaçu. Uhul. Olha Itaipuaçu em peso. It's PT. Estou contigo. Júlia. Rebeca, a galera de Itaipuaçu em peso. Que alegria. Tâmia de Noã, Gaela da UERJ aqui, Elber, Fera, Sofia, Helena. Pessoal da UERJ, hoje vocês vão ter também junto alguns dos melhores alunos do Enem, porque muita falta de luz, e aí eu tive essa ideia aqui de fazer um negócio diferente. Mas eu vou contracenar comigo mesmo, tá? Mas eu preciso que você se organize. Quem é que ficou? Responde para mim, rapidinho, enquanto está no horário. Quem ficou muito bom, tem que ser guloso quando estamos na luta. Se trata de estudantes para vestibular. É isso aí, estou te elogiando, Gustavo. Tu é fera. Pessoal, já vai começar. A última pergunta é: você ficou sem luz em casa? É só botar eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na Helena. 11, 12, 13, 14. O mundo vai acabar. Ele só quer passar, passar, passar. O mundo vai acabar. Ele só quer passar, passar, passar. Pessoal, meu respeito aí, todo mundo que ficou preocupado. Ontem eu estava saindo de Xerém, às 4, cheguei em casa às 7. Fiquei desesperado. Achei que o meu carro ia voar, que nem filme americano, entrar dentro do ciclone. Caiu árvore e tudo. Mas Deus vai nos proteger até a aprovação. É loucura, loucura, loucura. Importante é que a gente está bem, com saúde, tá bom? Pessoal, 7h08. Tá na hora de eu comer meu biscoito aqui, pérola, que eu comprei ontem no quiosque do Alemão. Pessoal, é uma escolha inteligente assistir período emergencial? É. Só que é uma aula muito difícil. Se você não aguentar toda, você vê a gravação depois, tá bom? O mais legal é que são 9 anos que o Brasil ficou sem imperador. É uma aula de império. E não é uma aulinha, ela é completa. É um aulão. Porque são 2 horas. Então a gente vai ver a fuga desse mequetrefe desse Pedro I. A gente vai ver regência trina permanente, trina provisória, una de Feijó, feijoada, una de Araújo Lima. Nós vamos ver ato adicional, lei interpretativa de 1834. É uma loucura.
Nós vamos ver sabinada, cabanagem, balaiaba, balaiada, malês, que está no cinema desde o ano passado. É loucura. Sabinada, ó, vou contar na mão. Sabinada, balaiada, cabanagem, malês e farrapos. Bom, quem é que é da UERJ está assistindo aí e tem peso 2? Bota aí, eu. Peso 2. É uma aula a mais para você, que é peso 2, que vale 40. Pessoal, que é do Enem, essa aula da UERJ, para quem é de psicologia, por exemplo, vale peso 2. Mas olha, não diga que eu não avisei. É uma aula difícil, pesada, não é para muita gente. Mas vai ficar bonitinho. Uma vez, pode zoar, no século XX, votaram quais eram as duas piores aulas de história, as mais terríveis. Em história geral, ganhou a unificação da Alemanha. Quen, 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 quen. E em Brasil ganhou o período regencial. São 9 anos que o Brasil ficou sem imperador, ok? Sem imperador. E foi governado por regentes, membros da elite. Nesse período, houve uma violenta disputa entre os centralizadores e os descentralizadores. Mas no final, quem vence é o Pedro II. Então, essa aula dura 9 anos. Nós vamos estudar por 2 horas, 9 anos. Se é no Enem, é uma questão tri. Ela vale mais. E se é na UERJ, é para ninguém tirar 20. Toca o som aí, Isabela Lopes. Quem é da UERJ, não esquece de mandar sua discursiva até o dia 5 de agosto. E quem é do Enem, a partir de semana que vem, aula todo dia. Bom, pessoal, eu queria trabalhar com vocês o período regencial dentro do período imperial. O período imperial, eu até mandei um card para vocês, ele é marcado por primeiro reinado, de 1822 a 1831. São 9 anos de Pedro I. Galera que é do pré-militar, a gente viu isso na última aula, junto com a Lerjo. E também é marcado pelo período regencial, que é o tema de hoje. O período regencial são 9 anos, de 31 a 1840, que o Brasil ficou sem imperador, porque ele era pivete, criança, garotinho. E quando acabar a aula de hoje, período regencial, a gente vai entrar no período chamado de Segundo Reinado. Esse período chamado Segundo Reinado, que é longo, né? É de 1840 a 1889, é o final, quando começa a República. Tá? Eu queria aproveitar esse início, queria que você dissesse qual é o seu projeto para o UERJ, Enem, se for Enem, você põe Enem, Direito e Humanas, e se for para militar, põe para militar. Pode botar para mim? UERJ, História, Enem, Direito e Humanas, ou para militar.
Ok. Então vamos lá. Todo mundo que chegar vai botando qual é o projeto no chat, tá bom? Pessoal, vamos pegar o primeiro slide aqui, vamos botar para quebrar. Vamos priorizar quem chega na hora. Quem chega depois tem gravação, tá bom? Vamos lá. Não, Isabela, eu quero aquele primeiro que você fez. Esse slide aqui, pessoal, é o que eu acabei de falar. No Brasil Império tem 3 fases. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, tá bom? São só esses anos aqui, 89 menos 22, é só fazer a conta, são 67 anos de Império. Primeiro reinado, o Pedro I é uma desgraça. Filho da puta, o pior governo do Brasil. E olha que tem gente que se esforçou, como o Bolsonaro. Mas o Pedro I foi muito ruim. A gente já estudou. E aí eu preciso que vocês, Isabela, coloquem aquele card que você fez agora, tá? Período regencial, ele dá trabalho. Parece difícil. Mas se você tiver calma hoje, que é uma aula extra, não está tão lotado ainda, a expectativa é chegar só a 50 alunos, deve ter uns 30. Quantos tem até agora, Isabela? Tem 29. Pois é, uma aula tranquila, uma aula para quem está afim de estudar um pouco mais. Quinta-feira é que é o bicho, que é o dia de corrigir a prova. Mas hoje eu quero que você entenda o seguinte: o que é o período regencial? Vem comigo. Está escrito. Foram 9 anos que o Brasil ficou sem imperador e foi governado por regentes, eleitos pela elite rural. Não vira não, Isabela. O pai do Pedro I, o pai desnaturado, o povo queria abdicação à morte. Para quem está chegando hoje, como o Birigu e outros, o Pedro I, ele perdeu para o Uruguai na porrada. Ele pagou pela independência. Foi acusado de matar um jornalista. Não tinha nenhum produto que desse certo. E vivia com as amantes. O Pedro I foi um fracasso. E aí, no dia 7 de abril de 1831, o povo cercou o Paço Imperial, aqui no centro do Rio, e falou: abdicação ou morte. Então, o homem que gritou independência ou morte, que foi mais a mulher, né, Leopoldina, que botou para quebrar, Pedro I era um bundão, o homem que gritou independência ou morte, 9 anos depois ouviu o povo gritar abdicação ou morte. Então, Pedro I foi embora. É sério. Tá na hora de pôr o Pedro I para fora. Já roubou, vacilou demais, o povo não aguenta mais. Então o Pedro I foi embora. Só que ele deixou o filho, desnaturado, deixou o filho, o Pedro I. E o Pedro I tinha 5 anos. Então, meus amigos, ele é imperador? É, mas não tem idade para governar. Então foram 9 anos que o Brasil ficou sem um governo imperial. E aí os regentes governaram, como se fosse uma comissão, como se fosse uma transição. Então são 9 anos que os regentes vão governar. Quem é o regente? Não é o imperador. O regente é um membro da elite, normalmente elite rural, um fazendeiro que governava o Brasil. Mas deixa eu continuar a explicar para você mais. Vira. O segundo slide, amiga.
que você fez. O segundo slide, ele fala o quê? O segundo slide, ele fala que nesses 9 anos, o Brasil não teve paz. Hoje é uma aula extra. Ó. Quero convidar vocês, dia 16, vai ser a aula mais importante de História Geral. Segunda Guerra Mundial. 80 anos. Hoje não. Hoje é uma aula difícil que a maioria dos alunos não tem na escola, por causa do novo ensino médio. Essa bomba que o Bolsonaro fez, que ainda não foi revogado. Então, o que acontece? Durante os 9 anos, que não tem imperador, Isabela, põe para mim, está aqui. Esse período foi marcado por uma violenta disputa entre os defensores do unitarismo e os defensores do federalismo. Ou seja, a porrada vai comer. A aula de hoje é a aula mais violenta da história do Brasil. É mais violenta que a ditadura militar. A porrada vai comer. Se você queria paz hoje, você entrou na aula errada. Hoje é tiro, porrada e bomba. Por quê? Porque o Pedro I ele implantou uma ditadura, uma constituição centralizadora. Vê se vocês se lembram que tinham 4 poderes: executivo, judiciário, legislativo, chat. Qual era o nome do 4º poder? É o poder moderador. O imperador decidiu o que era certo ou errado. Então, quando o imperador vai embora, a porrada vai comer. Por quê? Porque no Brasil tinham 2 grupos. Esse negócio de divisão do Brasil, isso vem há muito tempo. Não cai em papo de TV Globo, não. Naquela época, eram os centralizadores. Centralizador é unitarista. Eu vou te ensinar um macete. Vai com calma. Único não é um. Um não é unitário. Aula de matemática. Unitário, unitarista. É quando governa um só. Boa essa, né? Unitarismo. Esse é o pessoal do Rio de Janeiro, do Império, que queria um governo só, uma autoridade só. Do outro lado, vai ter o pessoal chamado de federalista. Federalista é o pessoal descentralizador, que quer autonomia para as províncias. Então a porrada vai comer. Quem quer o Brasil unitarista, imperial, centralizado, e quem quer o Brasil descentralizado, federalista. Naquela época não tinha estado, galera. Naquela época era província. Eu vou te ensinar um truque. Na colônia é capitania. Bota aí no chat para ajudar os alunos, Isabela. Na colônia é capitania. Hoje o nome é província. E quando for república, a gente tem muito tempo para a prova. A prova é só 30 de novembro, meus amigos. Então vai ter um momento para tudo. Hoje é um momento mais de aprofundar. Por isso que é uma aula extra. O pessoal de biologia está meio chateado comigo. Mas se eles forem para biologia, a história está gravada. Tem muito tempo para ver a aula. Sempre que vocês perderem a aula, vê a gravação de madrugada, tomando um aperitivo, até uma cervejinha. Sempre é bom para estudar. A gravação ela permite que você estude, pare um pouco, volte. Se hoje você tiver que sair, você volta onde parou, tá bom? Então, vou repetir. Na época colonial, se chamava capitania, lembra? Capitania hereditária. Na aula de hoje, que é império, é província. E quando for república, é estado, até hoje. É tudo a mesma merda. É só para te sacanear. Na colônia, é
capitania. No Império é província. E hoje em dia é o quê? Estado, tá bom? Então o que vai acontecer? Vamos lá, de novo aqui. Vamos lá, de novo. Esse período foi marcado por uma violenta disputa entre os defensores do unitarismo e os defensores do federalismo. Ou seja, é tiro, porrada e bomba. Você estuda pouco, porque normalmente a matéria de primeiro ano acaba antes e início do segundo. E aí, como ninguém gosta dessa aula, poucas vezes vocês têm. No século XX, foi feita uma pesquisa, eu dou aula desde o século XX, no jornal O Globo. Essa é a aula mais odiada de história do Brasil. Por isso que ela foi escolhida, porque tem a ver com o filme Malês, do Pitanga, que a gente vai ter sessão no Rio, em Maricá, com a Camila Pitanga, que é uma revolta dessa época. Então, o segredo de hoje é a violência. Isabela, eu vou pedir para você botar o slide para eles. Esse slide, ele torna a aula muito difícil. Mas você tem que confiar em mim. Porque essa aula é uma disputa entre quem defende a centralização e quem defende a descentralização. Tem que saber isso. Centralização é único, unitarismo. Descentralização, federalismo. Por exemplo, o Lula governa no federalismo, com os governadores de estado. Tem aquela mala daquele governador de São Paulo, mais burro do que uma porta velha, mas tem que aceitar. Tem esse governador do Rio, que é muito fraco. Então, hoje tem governador. Na aula que você está tendo, não tem governador. Entende? Então, o unitarismo é um poder centralizado na mão do império, ou de quem o imperador mandar. Isso que você tem que saber. Qual é o nosso pico, Isabela? 46. Tá muito bom. A meta é chegar a 50 hoje. Para aula extra, tá ótimo. Para o ERJ. Chegou alguém do Pré-ENEM direito aí? Tem uma meia dúzia? Bom, mas vamos lá. Agora eu vou pedir uma outra coisa. Eu quero que, enquanto eu vou explicar uma coisa importante, eu quero que você diga qual é o bairro do Rio que você mora ou a cidade do Rio. Estado, tá bom? Que é para a gente ver a dimensão do nosso alcance. Birigu, esse projeto aqui, eu e o Coacá criamos, ampliamos na eleição de 2022. Tem aluno do estado inteiro. É muito legal. Mas vamos lá. Pessoal, eu preciso que você tenha uma malandragem. Senão você vai ficar perdido. Essa aula vai ter uma disputa de centralização contra a centralização. E a porrada vai comer. Mas no final dessa aula, está no início. Mas eu quero que um aluno ajude. Qual é a aula que vem depois de regência? É a aula de Pedro II, não é? Então, se o Pedro II vai ser a próxima aula, quem vai ganhar a aula de hoje? Centralização ou descentralização? Poder único ou democrático? Se tu acertar isso, tu já acabou com a aula. Dá até para dar uns beijinhos no namorado, na namorada. Tomar uma cervejinha, um salgadinho, fazer uma oração. Porque se a aula de hoje é uma disputa entre centralização e descentralização, e se a próxima aula é o Pedro II, com 14 anos, é porque, infelizmente, vai ganhar a centralização. Vai ganhar o Pedro II. Nós vamos perder. Mas você vai ter que estudar a história do Brasil, porque esse papo de que o brasileiro é acomodado é mentira. Você vai estudar hoje
a Balaiada, que são negros e nativos do Maranhão. Você vai estudar hoje a cabanagem, que eu acho que vai cair. Ou isso ou malês. Por que eu acho que a cabanagem vai cair? Porque a cabanagem é no Pará, onde vai ser a COP que vai ter agora lá. Cabanagem são os pobres do Pará. Eu nem vou contar o fim. Agora vocês vão ficarem tristes. Nessa aula vai ter a Guerra dos Farrapos, da região sul. Nessa aula vai ter a Sabinada. E vai ter o assunto da moda, que é a revolta dos malês. Uma revolta para tomar o poder. Para mandar o português para puta que pariu. E para o Brasil ser dos brasileiros. Então, você está numa aula muito radical, que você escolheu. Houve uma pesquisa, você queria semana passada, né? Mas era depois do EQ. Eu achei que você ia estar cansado para uma aula dessa. E aí você pediu, a gente está fazendo uma aula extra junto com o pessoal do Pré-Militar. Ô, Isabela, você viu alguém do Pré-ENEM aí, da turma de Direito? Tem gente de direito, sim, do Enem. Aqui são só os alunos que precisam de história. Na UERJ, no Enem, e o pessoal Pitbull para militar. Não é para todo mundo essa aula. O cara vai ficar maluco. Só tem morte, só tem sangue, só tem desgraça nessa aula. Mas eu vou botar o slide, já dei para vocês. Manda um slide pro Birigu depois. Esse slide é pica. Mas ele sem mim vai deixar você igual os alunos do Brasil, com muito medo. O que você tem que saber, eu já disse. A aula é uma guerra entre quem defende a centralização, o império, e quem defende a descentralização, a república, o federalismo. Eu e a Isabela defendemos a república, o federalismo. Porque o Brasil é estranho, o Brasil foi o único país que foi monarquia. Todo mundo foi república. A nossa independência não foi nossa, foi do português. Português que fez a independência, sem o povo. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar consertar essa merda. Mas vamos devagar. Antes dessa aula, teve uma coisa chamada Confederação do Equador. Alguém lembra disso? Que mataram Frei Caneca. Confederação do Equador era para estar na aula de hoje. Só não está porque é 1824. Que porra é essa de Confederação do Equador? É o pessoal do Nordeste guerreiro que queria fazer um outro Brasil. Sem essa porra de Rio de Janeiro, região sul. Aí o Pedro, na verdade, foi Dom João. E o Pedro I já era imperador, mandou cortar os pés e as mãos dos rebeldes. Deu errado. Mandou fuzilar o Frei Caneca. Não deu certo. Mas os movimentos, eles são iguais. Meu querido aluno, hoje é para você curtir. Ver uma aula tri. Tri é quando vale mais no Enem. Uma questão mais forte na UERJ. Ou uma questão mortal na prova da SPSEC ou da ESA. Hoje não é para qualquer um. Mas você tem que ter malícia. Porque todas essas revoltas, elas são a mesma coisa. Elas querem liberdade, democracia, federalismo. E eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, mas é uma brincadeira séria. Tem alguém que não é do estado do Rio de Janeiro aqui? Não é do estado? É de São Paulo, é de Minas? Pode falar. Você é da onde, Alana? Fala para mim. Salvador, você é da Revolta dos Malês. Você é da Sabinada. Então não vou te zoar, não. Mas eu vou zoar o resto do Brasil. Vou pegar até o meu amigo Birigu, que viajou. Algum aluno aqui, fala para mim, já viajou para outro estado do país? Bota o estado que você viajou. Chat. Não interessa a idade.
Para estudar não tem idade. Birigui tem a moça de 74 anos aqui. Tá bom. Pessoal, eu vou voltar para a época, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Vida de vocês. Quando o pessoal que não é do Rio vê um carioca, eles não ficam estranhos? Eles não acham que a gente é muito engraçado? Ou a gente é pegador, pegadora? Que a gente fala muito? Que a gente é diferente? Vocês já repararam? Eles acham que a gente é do outro mundo. Às vezes a gente é até devagar, né? Mas eles... Ih, chegou o carioca. Já notaram isso, pessoal? Vocês já notaram na vida de vocês? Mas isso tem um motivo. Isso tem a ver com a aula de hoje. Porque na época que você está estudando, o Brasil inteiro trabalhava para sustentar o Rio de Janeiro. Porque o Rio era a sede do Império. O Rio era o centro de arrecadação de impostos. O Rio era o filho da puta. Era o Estado que recebia. Não se chamava Estado, se chamava província. Eu já expliquei. A província do Rio de Janeiro, ela centralizava os tributos. Então, eles achavam que o Rio era vagabundo. Não é só por causa da praia, não. Não é só por causa do futebol, não. É por causa dessa aula de hoje. Quem sabia disso? A maioria não sabia. Mas eles têm uma imagem da gente superfaturada. Eles acham que se é mulher, é a mais bonita do mundo. Se é homem, não vou nem falar o que eu pensei, mas vocês entenderam. Eles acham que o carioca, a gente só vive na praia. É sério que a gente só vive jogando bola. A imagem que eles têm de nós vem do Império, porque o Brasil inteiro trabalhava para sustentar o Rio de Janeiro. Eu sei que vocês acharam engraçado, mas tem que tomar cuidado, porque nessa aula isso é ruim. Porque todas essas revoltas são contra o Rio de Janeiro. Posso te ajudar? Daqui a pouco eu vou em câmera lenta. Mas a balaiada é na Bahia, contra o Rio. Oh, desculpa, a balaiada é no Maranhão. Eu vou mandar para vocês um card. Contra o Rio. A Sabinada e Malês é na Bahia, contra o Rio. A cabanagem é no Raio que o Ponta, lá no Pará, contra o Rio. E a Guerra dos Farrapos, preste atenção, Guerra dos Farrapos não é só Rio Grande do Sul. Guerra dos Farrapos é região sul. O Sul se uniu contra o Rio de Janeiro. Infelizmente, a maioria desses movimentos vão tomar muita porrada. Eu preciso falar ao final da aula para vocês. Então, por que esses movimentos acontecem? Contra a centralização, contra os impostos, pela República e pelo federalismo. É a mesma aula sempre. É porque colégio, o cara fica dando uma por uma, você fica perdido. Quando dá essa aula? Me diz aí com sinceridade, quem teve essa aula no ensino médio? Essa aula é uma aula do 2º ano. É só tive ou não tive, que eu quero saber o tamanho do prejuízo, tá bom? A maioria teve, tá tendo. Depois a Isabela conta bem, não teve, não teve. Que às vezes o professor pula. Porque essa aula é uma aula muito revolucionária. É uma aula de guerra, de crise. É a aula mais violenta da história do Brasil. Mas eu já dei o bizu. No final vai ganhar o Pedro II, a centralização. A galera viu que não tinha Pedro II, que não tinha imperador, achou o quê? Que era bagunça, entendeu? Que podia derrotar o império. E não conseguiu. Mas o que vale é a luta do povo brasileiro. Porque a UERJ ela gosta disso. O Enem agora mudou de governo também. Militar nem tanto. São revoltas republicanas, federalistas. Você pode chamar também de separatistas. Eles queriam criar um outro Brasil. Mas eu vou ter que explicar uma por uma. Esse é o centro da aula de hoje, tá bom? A aula de hoje ela vai e volta muito nisso. Eu estou adiantando um pouco para os melhores alunos já irem adiantando. Entendeu? Pois é, por isso que o Rio é escanteado hoje em dia. E Minas e São Paulo tomam conta do Brasil. É isso aí, cara, Henrique.
É uma vingança contra nós, entendeu? Você está ficando muito esperto. Muito bom. Vamos lá. Opa, passamos de 50, não é, Isabela? Sim, 57. Tá bom. Vamos devagar com o slide para eles não sofrerem. Pessoal, o slide é lindo, mas com todo respeito, para esse assunto o melhor sou eu. É que nem aula de Segunda Guerra. Você vai ter 500 mil slides, porque eu aprendi com a pandemia. A gente aprendeu lá em Maricá com a pandemia. Ganhamos até prêmio com isso. Mas o que interessa é a explicação. Professor não é dono da verdade. Na minha época, quando eu comecei a dar aula, não tinha internet. Hoje tem tudo na internet. Professor agora é um motivador, um orientador, um explicador, um zoador, que é para te levar para a vitória. Você é um ouro, é um diamante, é uma ametista, um tupi. Rubi, quer dizer, tupi. Tô velho. Você é uma pedra preciosa. O meu papel é só te lapidar, entendeu? É só fazer você brilhar um pouquinho, sabe? Você já é bom. Agora, você precisa ter método, estratégia. Você está no pré-UERJ que mais aprovou no passado. Deus me tirou uma perna e me deu o recorde de aprovação do Estado. Nenhum colégio particular aprovou mais. No pré-ENEM, foram 127. Para militar, não teve ano passado, que a gente teve que economizar dinheiro. Mas também é um sucesso. Agora tem que ter método. Cuidado com o slide. Slide é para ajudar. Nem é meu. Vai lá, vamos devagarinho. Bom, o slide, ele fala o quê? Passa fora, pé de chumbo. Vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro, depois de 7 de abril. Galera, isso aqui é quando Pedro I saiu. O povo queria a morte de Pedro I, lá no Paço Imperial. Filho da puta! 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Pedro I fora do Brasil. É sério. Tinham 2.000 pessoas no Paço Imperial. A galera ia matar ele. E aí, o pé de chumbo. E aí ele foi malandro, abdicou e foi embora. Então assim começa a nossa aula. O cara abandonou o Brasil, entendeu? E não tinha vice-imperador. Isso é só na República, vice-presidente. Então o cara foi embora, deixou o filho aqui, o filho era pivete, garotinho, não tinha idade para governar. Aí vai dar merda. Qual é o nome da merda? Período regencial. Você escolheu hoje, quem veio pela primeira vez se ferrou, que veio para a pior aula de Brasil que existe segundo os alunos. Só que você vai sair fera. Você vai até ganhar R$ 10 para dar essa aula, pode usar meu slide, ganhar uma Coca-Cola e ensinar para os amigos no teu colégio, na tua rua, dizer que ninguém sabe mais dessa porra do que você. No final, se vocês gostarem, eu vou dizer como é que eu, infelizmente, tive que aprender a dar essa aula. Porque aconteceu, eu fui castigado. Eu vou contar logo. Quando deu no Globo, foi em 97, que essa era a pior aula de história. O colégio que eu trabalhava resolveu dar essa aula para todo mundo. Aí os professores ficaram putos, né? Eu também, de história. Que a gente tinha que dar aula sábado nos bairros. E aí teve uma porrinha, até hoje eu acho que me roubaram, e eu acabei perdendo. Foi bom, porque eu ganhei esse dinheirinho e aprendi a dar essa aula de um jeito especial. Tá gravando? Não tá, Isabela? Tá sim. É a primeira vez que eu estou gravando. Eu nunca gravei essa aula, porque é uma aula muito difícil. Vamos ver se ela dá certo gravada. E aí eu tive que aprender a dar essa aula. Aí aprendi de 4 jeitos diferentes, que você vai aprender hoje. É a mesma aula sempre. E aí tive que dar aula, ganhei um trocadinho, né, na época, porque eu estava ferrado. Porque quem perdesse tinha que dar na cidade inteira. E aí eu tive que dar essa aula
no Rio, Niterói, Caxias. Foi um castigo bom, que eu ganhei um bom dinheirinho, entendeu? E eu tive que aprender, porque ninguém queria dar essa aula. Então, se você seguir o meu jeito, você vai arrebentar. Porque eu vou dar do jeito difícil, mas vou dar do jeito fácil. O jeito fácil eu já falei. É uma fórmula. Centralização versus descentralização. No final vai ganhar quem? A centralização. Mas eu vou te lembrar isso várias vezes. Pode mudar, por favor? Momento difícil da aula. Não sofram. Bom, aqui é o pai dele, o Pedro I, pai desnaturado. Foi embora, deixou o filho, deixando a coroa por um bebê. Pode mudar? Bom, aqui a aula começa a ficar difícil. Mas vocês não têm que achar difícil. Tem que confiar em mim. É essa aula e unificação alemã. As duas mais horríveis. Unificação alemã eu dei ano passado. Regência eu não dei. Mas é que eu estou com medo de regência por causa da revolta dos malês. Vai ter filme no cinema. O Lula viu esse fim de semana. Estou com medo dessa porra. Entendeu? Que nem Oriente Médio. E eu não vou deixar uma ponta solta, entendeu? Então, deu ruim para vocês. Período regencial. Eu vou ler aqui o slide. Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Padre Feijó, regência una de Araújo Lima. Meus amigos, não sofram com essa porra. Regência trina são 3. Porra, é muito fácil. São 3 regentes. Provisória é porque quando o Pedro I saiu, fizeram uma provisória com 3 caras. Durou menos de um ano. E aí depois passou a ser permanente. Aí a primeira regência permanente foi a do Padre Feijó. A porrada vai comer e vão botar o último regente, de Araújo Lima. Olha, meu aluno, você pode até sofrer, porque você gosta de sofrer. Então, se você gosta de sofrer, trina provisória você põe 1834. Mas só porque você gosta de sofrer. Trina permanente é 35 a 37. Que é do Padre Feijó, tá bom? Trina una, regência una, perdão, trina permanente, anota aí, vai durar até 35, que é a mesma coisa, só que eleito. Aí passa a ser una. Olha como é que é fácil. Não sofre com isso. É chato, mas é fácil. Regência trina são quantos? 1, 2 ou 3? Vai para o chat rápido. E aí muda para regência una. Passa a ser quantos? Isso. Aí o primeiro regente una é o Padre Feijó, 35 a 37, vai ter muita briga. Eu vou explicar daqui a pouco. E aí no final, ainda com as brigas, 37 a 40, Araújo Lima. E depois de 40, isso aqui interessa. Depois de 40, quem vai assumir? Quem vai salvar a porra toda? Pedro II. Esse é o segredo da aula. Você saber que a próxima aula é o Pedro II. Então, o número de regência é besteira. Regência é um governo da elite rural, eleito pelos fazendeiros. Pode ser trina, 3, ou 1. Começou trina, depois ficou 1. Pessoal que é bom na Revolução Francesa. Quem não é bom, tampa os ouvidos. Quando Napoleão governou, Napoleão não foi cônsul, eram 3. Isso foi em 1804, o Brasil copiou da França.
Mas se você não conhece a França, vai devagar, não pisa fundo não. Depois o Napoleão não foi coroado imperador, é como se fosse uma regência única. É a mesma coisa. Mas eu vou devagar. Isso não tem a menor importância na aula. Isso é só para você ficar com medo. Foda-se regência trina. Foda-se regência única. São os governos do Brasil até o Pedro II ter idade para ser imperador. E eles são marcados pelo caos, pela confusão, pela bagunça, pela violência social, que foi o primeiro card. Aquele card, bota logo no grupo para eles, direito militar. Você tem que entender, aquilo ali é a cola. São 9 anos que o Brasil ficou sem imperador e foi governado por regentes eleitos pela elite rural. Nesses 9 anos, o Brasil viveu uma violência social entre quem era federalista e quem era unitarista. Federalista é de centralização. Vasco. Não, Vasco não gosta. Vamos botar Flamengo federalista e Vasco unitarista. Porrada vai comer, galera. A aula inteira. Eu só estou aliviando, que é para você não reclamar que só teve morte na aula. Então, esse é o primeiro slide. Aqui vem revoltas. Vem revoltas. E vem as revoltas bonitinhas. Na regência una do Padre Feijó, farrapos, malês, sabinada e cabanagem. Por isso que o Feijó vai cair. Eu chamo o Feijó de feijoado. Só para você lembrar. É que ele queria democratizar e o povo queria mais rebelião. Ele sinalizou diálogo com ato adicional, depois eu vou falar de ato adicional. Ele queria democratizar e o povo radicalizou. Aí ele é derrubado, põe um cara linha dura, que é o Araújo Lima, que era para acabar com essas revoltas. Amigos, o centro da aula são as revoltas. E essa briga entre centralização e descentralização. Se tu aprender isso, você vai ser campeão em regência. Agora, se tu ficar perdido no slide, tu vai morrer. Aqui é só uma definição de regências e onde foram as revoltas. Só isso. Ou seja, a maioria das revoltas é de 35 a 37. Sendo que farrapos, a gente vai ver com calma, farrapos vai até o Pedro II. Pode mudar o slide. Bom, na regência trina provisória, o que aconteceu? Vamos lá? Durou de abril a maio de 31, é uma merda. Anistiou os rebeldes, desde a época da independência, o pessoal da Bahia. Ou seja, é um negócio ridículo. Estou te dando, que tem aluno que é chato, mas isso não tem a menor importância. Por que não tem a menor importância? Porque essa porra durou abril e maio. Muda. Essa aqui é mais importante. Tá bom? Essa aqui durou mais. Bom, quais são os componentes? Ninguém vai te cobrar isso. Caráter mais liberal e menos conservador. Objetivo: combater as revoltas. Grupos políticos existentes nesse período. Atenção, a aula vai ficar um pouquinho difícil. Eu disse que essa aula é a mais difícil do Brasil. Mas você tem que confiar em mim. Por quê? Exaltado. Exaltado é o quê? Puto, nervoso. Moderado, devagar, quase parando. Restaurador. Restaurador, quem quer restaurar. Esse pessoal que apoia o Bolsonaro é o quê? Além de golpista, restaurador. Eles querem a volta do Bolsonaro.
No caso da aula, vê se tu anota essa porra. Eles querem a volta de quem? Chat. Tem que aprender essas porra. Parar com esse negócio que a sala é difícil. Não, você é muito ruim. Não gostei. Brasil Colônia eu não gostei. Tá muito nervoso, aluno. Eles querem a volta do Pedro I. Tem que me ajudar. Brasil Colônia quem queria era Portugal. Era a Revolução do Povo. Pessoal, já houve a independência. Não gostei, mas foi bom, que errou agora, não erra mais. Bota aí. Alguém coloca aí no chat. Restaurador, que é a volta do Pedro I. Ai. O pessoal que é político, militante, vai se dar bem. O pessoal que não é vai ter que aprender a ser. Moderado é o quê? Moderado é o quê? Radical? Ou é devagar quase parando? Moderado é radical ou devagar quase parando? Então, eles querem uma democracia sem exageros. Quaquá, William, Birigu, que é um aluno especial. A gente é o quê? Exaltado. A gente quer democracia de verdade. A gente quer república. Pô, pessoal, me ajuda. Exaltado é mais radical. Vai morrer todo mundo. Sinto muito. Moderado é os que vão ganhar. E esse restaurador, isso é uma merda. Eu vou matar logo essa aula para você. O restaurador quer a volta do Pedro I. Só que o Pedro I morreu em 1835. Então vai restaurar o quê? O defunto dele? Olha lá, eu vou dar a última chance, hein? Última chance, hein? Exaltado, que é uma democracia republicana. Moderado, que é uma democracia monarquista, moderada, que é o que vai acontecer. Restaurador é a extrema-direita. Queria a volta do Pedro I. Morreu todo mundo. Morreu não. Ele se une aos moderados. Quem vai morrer são os exaltados nessas aulas aí, nessas revoltas, tá bom? Eu tenho que dizer às vezes o fim, para a aula não demorar muito, porque senão fica chato. Vocês estão gostando? Está muito rápido? Está muito devagar? Ou está dando para acompanhar? Então, exaltado é quem quer república. Moderado é quem quer democracia com monarquia. E restaurador é quem quer a volta do Pedro I. Vou nem falar Bolsonaro que ele não morreu. Só vai ser preso. Mas se o Bolsonaro morrer, esse pessoal perde o sentido. Na nossa aula, estou tentando ajudar vocês. Na nossa aula, o Pedro I morre em 35. Então ele morre na aula também, entendeu? Entendeu o raciocínio? Os caras queriam Pedro I, mito. Aí o Pedro I morreu. Antes ele do que eu. Posso ver se você entendeu? Responde no chat. O Pedro I, ele continua na aula ou muda? Ou sai? Mas o Pedro I fica na aula ou sai? Ele morre, ele saiu da aula, tá bom? Não vai nem para cadeia. Ó, vocês estão indo bem. Estão dominando os assuntos difíceis. Mas posso fazer uma pergunta terrível para você? Terrível. Esses três grupos, eles quiseram a independência do Brasil? Sim ou não? Hora de errar. É hora de você errar. Eu acho que vocês vão errar.
minha experiência com essa aula que vocês vão errar. Os três queriam a independência. Só que o exaltado e o moderado vai gerar o Partido Brasileiro. E o português vai se aliar ao Pedro I. É que o Pedro I ele é um traidor. Quando ele assume o império, ele trai quem apoiou a independência e se une ao Partido Português, entendeu? Filho da puta. Ele governa com quem era contra a independência. Então, todo mundo queria o Pedro I. Cada um de um jeito, entendeu? Falei que é uma aula mais difícil. Qual é o nosso teto? 62. Que lindo! Troca o slide. Bom, aqui tem uma colinha, ó. Colinha do que eu falei. Restaurador, que é a volta de Pedro I, é o absolutismo. Comerciante português, seu Joaquim da padaria, seu Manuel do açougue, entendeu? Exaltado é o pessoal pitbull, pequeno comerciante, professor, advogado. Gostaram da sacolinha? Sacolinha linda, né? Quem é o liberal exaltado? Isso é para vocês, é presente. Professor, Muda. tem uma aluna com a mão levantada, acho que ela tem dúvida. Mas a mão levantada é aula de química. Aqui é história, tiro porrada e bomba. Abre o microfone e fala, entendeu? Mas fala, minha amiga. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Eu fiquei com dúvida na trina permanente, que você falou que tinha o caráter, o objetivo era combater as revoltas, mas quais revoltas? Tinha alguma revolta importante? Tua pergunta foi boa. Teve 4, mas não ganhou nenhuma. Teve o início das 4, entendeu? Entendi, obrigada. E as disputas que haviam, vai ter um negócio chamado data adicional daqui a pouco. A ideia era evitar, mas não deu certo. Porque estimulou o povo, na ausência do imperador, o povo vai achar que é bagunça, entendeu? E vai querer mais democracia. Tem que guardar isso, amiga. O imperador é bebê, lembra? Lembrou? Fala comigo. Lembrei sim. Muda o slide, vai. Não é para sofrer com o slide. Bom, em 31, o governo criou a Guarda Nacional. Podiam participar da Guarda Nacional com idade de 21 e 60 anos e renda anual de R$100 mil. Nesse período, o governo entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional. Isso é muito importante. É uma milícia. São os fazendeiros armados para matar os pobres, os federalistas, os camponeses. Isso é uma coisa muito importante, que tem a ver com coronelismo na República. É uma sacanagem isso. Isso é uma coisa horrível. O governo vai armar as elites. É o início das milícias, dos fazendeiros. Muito legal isso aqui. Muda o card, muda o card. Card demora muito. Bom, Guarda Nacional tem autorização do governo, mas é um braço armado do governo para combater as revoltas federalistas, provinciais, para matar o povo, para matar os malês, para matar os cabanos, tá bom? A gente vai ver uma por uma. Aqui é uma imagem, né, da Guarda Nacional. Entendeu que é um exército de fazendeiros?
É um exército de ricos? Muda o slide, muda. Bom, agora é um momento difícil. A Constituição é aquela de 1824, que o Pedro I impôs, lembra? Centralizadora, nojenta, poder moderador. E aí, no quarto ano, vou chamar de quarto ano, porque ele saiu em abril, 31, 32, 33, 34. No quarto ano, fizeram um ato adicional. Esse ato adicional, ele acrescenta a Constituição. É tipo uma PEC, hoje em dia. E aí eles fizeram uma PEC para acabar com o Conselho de Estado, com ato adicional, entendeu? Até porque não tinha imperador. Então, o ato adicional, ele só vai durar até 40. É uma tentativa de flexibilizar a Constituição. Muda para ver se tem colinha. Ah, tem colinha. Instituição da regência una, por isso é que mudou de trina para una. Suspensão do poder moderador, já que não tem imperador. E criação das assembleias legislativas provinciais. É quando surgem as assembleias no Brasil. É um pouquinho de poder para as províncias. Então, o ato adicional é um pouquinho de liberdade num Brasil centralizado. Um pouquinho por quê? Porque acabou com o Conselho de Estado. Nem está aqui, né? Mas é aqueles amigos do imperador. Acabou com o poder moderador e acabou com a regência trina. Se isso cair, você vai acertar. Mas metade do Rio de Janeiro ou mais vai errar. Mas eu estou te explicando. Olha como o slide está bom. Foi uma tentativa de flexibilizar a Constituição. Pergunta para mim, deu certo? Não, não deu. Mas vamos devagar. Próximo. Não, partidos a gente já viu. Restaurador, exaltado, moderado. Concorda que a gente já viu? Com a morte de Dom Pedro I, os restauradores se dissolveram. Os exaltados enfrentam os moderados e perderam. Qual partido sobrou? Moderados. Como se fosse um grande PMDB, entendeu? Os exaltados, eles vão fazer aquelas guerras que eu gosto pra caramba, que tá no cinema, que pode cair, mas que na época perderam, entendeu? Tá acompanhando? Isso aqui é um replay. Mas se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Vamos lá, vira o slide. Os moderados, por sua vez, se dividiram em dois partidos. Isso é muito importante. É liberal moderado. O que vai acontecer? Vai ter um grupo que vai ser contra as revoltas. É só você usar o termo, não é para decorar. Regresso é o quê? Retorno. Regresso é voltar. Então, regressista é contra as revoltas. Tu tem que saber só pelo nome do partido. Progressista é progresso. É o que quer mais democracia. Regressista é os que não querem regressar. Eu vou dar um exemplo. Vou tentar ajudar. A Isabela é uma radical da porra. Ela era exaltada, não morreu. Aí ela quer fazer política. Qual grupo ela vai escolher? Desses que sobrou. Progressista ou regressista? Escreve no chat. Qual é o menos ruim para ela?
Progressista. Professor, Pois não. o professor poderia repetir a pergunta, por favor? Que travou aqui, aí eu não consegui entender. A Isabela era do Partido Liberal Exaltado. Aí ela lutou na Revolta dos Malês, junto com os negros. Alguns conseguiram fugir. Entre elas estava a Isabela. Ela era radical. Partido Exaltado. Estava na Revolta dos Malês. Aí ela volta, se integra na sociedade, mas quer continuar a fazer política. Tudo para ela é uma merda. Mas qual é menos ruim para ela, que era radical? Progressista ou regressista? Seria o progressista? E isso, qual é o menos ruim? Você não gosta do Lula, mas acha que Bolsonaro é fascista. Segundo turno, o que você faz? Menos ruim. Então, esse progressista, ele vai se tornar não é de esquerda, porque não tem isso nessa época, mas ele se torna um partido a favor da democracia, da república. Mas no Brasil, os conservadores é que mandam, os moderados. Só que dentro dos moderados, como acabou todo mundo, eles se dividiram. Isso é muito comum. Não é para sofrer. Eu e a Cola estamos aqui para te ajudar. Por que isso é fácil? Porque na época do Pedro II, só vão ter dois partidos, liberal e conservador. Eu posso te ensinar um truque? Seria facinho se você gostasse. O progressista vira liberal. O regressista vira conservador. Vou dar outra cola. O moderado vira regressista. E o regressista vira conservador. É muito fácil. É só você ter calma. Vamos lá. O exaltado vira progressista. E o progressista vira liberal. Faz no teu caderno. Exaltado, progressista, liberal. E lá embaixo, conservador, não, perdão, moderado, conservador. Peraí, foi muito rápido. Moderado, regressista, conservador. Se tu fizer essa setinha no teu caderno, tu vai dar aula disso. Vai dar aula disso. É só ir pelo nome. E o restaurador não vira porra nenhuma, porque o Pedro I morreu. Está escrito na colinha. Ele se dissolveu. Muda o slide, muda o slide. Cara, o slide é para te ajudar. Eu tive que pesquisar uns 10 slides do Brasil inteiro para escolher o menos chato. Esse é o menos chato. Bom, regência do Feijoada. O Feijoada foi uma merda. Que a porrada comeu, ele foi um merdão, o Feijoada. Porque o pessoal era contra ele. Eles achavam que o Feijoada era muito mole. Não metia porrada nas revoltas, entendeu? Então eles queriam... O Feijoada era progressista. Eles queriam botar um durão. Um regressista, o Araújo Lima. Não adiantou porra nenhuma, na minha opinião. Mas o Feijó é um fracasso. Escreve aí, Feijó. Fracassou. Fracassou pelo que eu gostei. As revoltas explodiram no país inteiro. Foi um caos. O Feijoada diz que é por causa do ato adicional. Que o ato adicional deu um pouco de liberdade. Só que o povo queria mais liberdade, entendeu? E o Feijoada era um padre. Padre Feijó.
Pessoal, não há o que falar bem do Padre Feijó. O Padre Feijó deixou o couro comer. Porrada comeu no Brasil. Não é culpa dele, mas ele é o governante. Adeus, Padre Feijó. Muda o slide aí. Bom, já o Araújo Lima, Durão, é uma espécie de Médici do período regencial. Ele combate as revoltas. O que ele fez? Ele anulou aquele ato adicional e voltou à Constituição. Então vamos lá, lembra que eu te ensinei no início da aula? O ato adicional é descentralizador. Foi mantido, repete para mim agora no chat, ou no oral. O ato adicional, o que está escrito aí? Ele foi mantido ou foi revogado? Foi mantido ou foi anulado? Então, com a última regência, voltou a centralização ou continuou a descentralização? Voltou a linha dura ou continuou liberado? Entendeu? A regência é isso. Tem um pouquinho de descentralização, volta à centralização. Ou seja, o ato adicional acabou. Olha aqui, ó. Anula o ato adicional e tira os direitos que as províncias tinham de fazer leis, impostos e gastos. Ou seja, voltou à linha dura. Aumento das disputas entre regressistas, Feijó, e progressistas, Araújo Lima. Desculpa, regressista Araújo Lima. Regressista é quem não quer revolta, quem não quer democracia, quem não quer povo enchendo o saco. Progressista é quem aceita a participação popular. Solução para conter as revoltas seria o golpe da maioridade, Pedro II. Pessoal, o Brasil estava tão sacaneado, tanta crise, tanta revolta, a porrada estava comendo tão forte que eles inventaram uma solução. Botar o Pedro II no trono, entendeu? Eu já falei para você, a solução da aula é qual? Centralização. É tirar o ato adicional. 1. É derrotar as revoltas provinciais. 2. É acabar com a regência. Como assim? Com o Pedro II, centralização. Com o fim da regência, segundo reinado. Com o fim dos regentes. Com o fim do ato adicional. Se tu for pelo William, você é certo. Se tu não for pelo William, tu tá fudido. Porque os movimentos querem descentralização. Eles perdem. Quem ganhou? A centralização. Os movimentos querem república. Eles perdem. Quem ganhou? Pedro II. Centralização. Os movimentos queriam aprofundar o ato adicional. Quem ganhou? Os movimentos perderam. Ganhou Pedro II assumiu. É uma disputa entre centralização e descentralização. Onde a centralização vence sempre, infelizmente. Por isso é que seus professores, inclusive eu, ficam putos. Que nessa aula a gente começa a ganhar e perde. Essa é a aula que vai ter o Caxias, matador, assassino. Mas vamos lá. O slide está ótimo, pessoal. Ó, depois veja onde eu peguei esse slide, Isabela, para eu agradecer a de universidade hoje. Tem de onde eu tirei? Tem Deve site, ter. vou ver aqui. Porque isso tá bom demais. Muda aí. Vamos embora. O nome do site é SlideShare. Tem dono? Não, não tem outro nome aqui, não. Tá, vamos lá. Vira aí, vira aí. Mudou? Mudei. Aqui é exercício deles, né? Quanto tempo durou, características, como terminou. Vamos lá.
Quanto tempo durou? 9 anos. Característica: disputa entre a centralização e a descentralização. Como terminou? Com a posse do Pedro II. O ato adicional foi criado para dar maior autonomia para as províncias. Qual foi a consequência desse ato? Aumentou a rebeldia em todo o país. Entenderam isso? Ele aumentou a radicalização, entendeu? Esse exercício é bom. Tem mais slide aí? Tem mais? Bom, agora chegou a hora das revoltas. Vê se tem mais algum slide aí. Ah, mais um. Vê se tem mais um. Legal isso aqui, hein? Vai. Mais um. O que queriam? Maior autonomia para as províncias e vida melhor. Vê se tem mais um. Vê para mim. Esse é o próximo. Esse não é o último, acho que tem 5. Tem Pessoal, a bastante. aula está acabando, mas eu vou explicar também do meu jeito, tá? Que eu vou relacionar com hoje em dia. Vai, depois desse, tem mais? Tem de todas as revoltas agora. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver até o último para me localizar. Vai. Vai. Ah, tem esse finalzinho aqui, ó. Eu quero ver qual é o último, vou calcular o tempo aqui. Esse é o último. Tá bom. Então volta lá para os mapas. Pessoal, agora a gente vai ver dos dois jeitos, tá? Simultaneamente. Essas revoltas é que são a bola da vez. Qual é o nosso pico aí? 64. Tá, pessoal, vem comigo. A aula está acabando, não vai ser até as 9. A aula está no fim. Mas eu preciso que você anote o que essas revoltas têm em comum. Que é para tu não errar essa merda. Isabela, você tem um card de resumo. Sabe qual é que eu botei para eles? Sei. Um quadrinho. Vamos lá. Alunos, vocês estão organizados? Estão com força? Eu quero saber o seguinte: o slide ajudou? Você já reparou que você pode ver pela regência, treina permanente, treina provisória, treina permanente, pode ver pelo ato adicional ou pela revogação dele e pode ver pelas revoltas. É a mesma aula, só muda a forma como você vê. Eu vou te ensinar. Pela parte jurídica, era a Constituição de 34, Constituição de 1824. 10 anos depois, fizeram uma flexibilização. Responde para mim no chat. A flexibilização da Constituição, chamada de ato adicional, deu certo ou deu errado? Acalmou o país ou radicalizou?
Então, o ato adicional foi mantido ou anulado, revogado? Vamos ver, vocês estão indo bem, mas a aula é difícil. Isso quer dizer que voltou à Constituição de 1800 e... Vamos lá. Tinha uma Constituição, aí fizeram uma PEC, 34. Anularam a PEC em 40. Então, esse ato adicional foi mantido ou foi anulado? Se ele foi anulado, revogado, ficou a mesma Constituição de 1800 e... que era uma Constituição muito centralizadora ou pouco centralizadora? Olha, estou sentindo vocês bem nisso. Bom, quando o Pedro I foi embora, teve uma regência trina provisória. Foi rápida ou foi longa? Depois teve uma eleição de regência trina, que foi por um tempo maior ou menor do que a provisória, até 1835. Em 35, passou a ser regente, passou a ser um governo só ou três? Uma pessoa só ou três? Mas ele completou o mandato por causa das revoltas ou foi obrigado a renunciar? Isso aí. E quando entrou outro regente, regressista, Araújo Lima, depois dele, teve mais algum regente ou Pedro II assumiu? Isso, quem não sabe vai acompanhando o chat, o pessoal está acertando. O regressista, ele é totalmente contra as revoltas ou aceita? O regressista é totalmente contra ou ele aceita? Totalmente contra. E o progressista? Ele aceita as revoltas ou não aceita? Quando Pedro II assume, continua a chamar progressista ou muda de nome? Vai devagar, não corre. E o regressista continua ou muda de nome? Então me diz, o regressista muda de nome, passa a se chamar Partido Conservador. Que porra de partido português, Caio Souza? Porra, tu vai ser professor, te peguei, moleque. Porra, te peguei. A ideia da aula é essa, te pegar. Peguei. E o progressista vai virar o quê? E o português virou o quê? Porra nenhuma. Viu como é bom ter calma? Vocês erram essas besteiras. Mas vamos lá, estou gostando. Primeira vez que eu dou essa aula, não sei se na gravação vai ser bom, porque eu tenho medo dessa aula gravada. Esse ano é o ano da coragem. Gravei Reforma Protestante e estou gravando a Regência. Que eu acho que sem o professor essa aula fica difícil. Mas vamos lá. Pessoal, vamos ver as revoltas. As revoltas, daqui a pouco eu vou dar uma geral, depois eu vou fazer no privado, tá bom? São 8h17 mesmo, Isabela? Isso. Então está com bastante tempo. Tem uma Pessoal, aluna querendo perguntar. todas elas são contra a centralização política e econômica exercida pelo Rio de Janeiro. Vamos fazer no atacado. Todas são contra a centralização. Todas são contra o Rio de Janeiro.
Todas são federalistas. Eu posso dizer que todas são abolicionistas? Não. Não faça isso. Então, todas são federalistas. Todas são separatistas. Que é a mesma coisa, né? Emancipacionista, separatista, federalista. Também não pode dizer que todas são republicanas. Mas eles têm aceitado ultimamente. Mas depois no varejo eu explico. Vai querer o varejão depois, uma por uma, rapidinho? Anota aí que a aula extra. Quem tá aí? Alguns eu conheço. Para militar, diz o nome. O Pedro Garcia. Oi, pessoal, tudo bem? Na verdade, o grosso da aula está aí. Esse finalzinho aí é a revisão da revisão.
Tem que guardar isso. São 9 anos que o Brasil viveu sem regência. Perdão. São 9 anos que o Brasil viveu sem imperador. E foi governado por regentes, eleitos pela elite rural. Nesses 9 anos, o Brasil ficou sem imperador, porque ele era criança. Até esperar ele crescer, teve os regentes, entendeu? Agora eu tô ao vivo, tá? Mas era eu. E eu vi que vocês estavam gostando da aula. Pode ter faltado luz na Isabela. Isabela, cadê você? Thalita? Eu acho que tá só eu aqui. Acho que elas caíram. Pessoal, para, pessoal. Vocês estavam gostando. Me pergunta o que quiser agora, tá bom? Sou eu, tô aqui, ó. Me pergunta o que quiser. Ó, esse slide aqui, ó. Voltou. Slide das revoltas. Malês, cabanagem, farroupilha, sabinada e balaiada. Pode me dizer depois da aula, ou seja, agora, qual foi a revolta que você mais gostou? Malês, cabanagem, farroupilha, sabinada e balaiada? Fala para mim. Oi, professor. Vamos tentar colocar aqui de novo, tá? Pessoal, já que deu esse probleminha técnico aí, Isso é o eu quero pacote, saber para tu não ficar na merda. coisa. Voltei. Hoje era um dia tranquilo, quis fazer um Na teste. prova. Tá? Professor, Contra a centralização política e econômica exercida contra o unitarismo, entendeu? professor, tá me ouvindo? Eu tô assim. Posso perguntar uma coisa que eu ia perguntar antes? Ô, Raina, fala com a Isabela que eu fecho aqui, tá bom? Tá bom. A Isabela deve ter caído. Ela não tá respondendo mesmo, não. Pessoal, fala sério, agora sou eu mesmo. Eu quero saber um negócio. Eu quero saber um negócio importante. Essa parte jurídica é muito difícil. Então, eu estou olhando o chat aqui, agora eu não vou poder falar muito sobre o chat, agora sou eu de verdade. Eu quero saber o seguinte, se bem que eu gravado estava melhor, né? Vocês estavam gostando, estavam felizes, mas vamos sofrer. Galera, a nossa Constituição de 24 era centralizadora ou descentralizadora? Bom, vamos trabalhar. Ótimo, ótimo. E o ato adicional? Ele era centralizador ou flexibilizou? Eu já dei a aula, agora eu quero ver se você entendeu. Flexibilizou. Que o ato adicional, ele acabou com o Conselho de Estado, por exemplo,
criou as províncias, as assembleias provinciais, que é tipo uma Assembleia Legislativa. Mas o ato adicional, ele acalmou o Brasil, o ato é de 34, 1834. Ele acalmou o Brasil ou radicalizou? Pois é, radicalizou, porque o povo viu um pouquinho de democracia, queria mais. Aí o que os regentes fizeram? Centralizaram ou mantiveram o ato adicional? Bom, eu vou testar se você entendeu. Então vamos lá. Tô gostando, tô gostando. Tem um truque final que tem que ser ao vivo. Eu tenho muito medo dessa aula gravada. Vocês viram que eu gravei ela uma vez só, ano passado, por causa do filme Malês. Mas eu tenho muita insegurança. O que eu quero é ver se você entendeu realmente. Vamos lá? A Constituição era horrível, centralizadora. Quando Pedro I caiu, começou a regência, eles flexibilizaram a Constituição. Ato adicional. Eles botaram um complemento à Constituição. Tanto é que eu até inventei, ano passado, esse negócio já tipo uma PEC. Só que o ato adicional não deu certo. O regente Feijó até caiu feijoada. Entrou o Araújo Lima, e aí eles fizeram o quê? O fim do ato adicional. Então agora é o pulo do gato, pessoal, atenção. Era centralizado, flexibilizou com o ato adicional e acabaram com o ato adicional, lei interpretativa. Então, na verdade, o ato adicional durou muito pouco. Ou seja, tem um truque nessa aula que você tem que ter a malandragem. Por isso que eu estou aqui contigo. O segredo dessa aula é centralização versus descentralização. Centralização é unitarismo. Descentralização é federalismo. É tipo Estados Unidos, entendeu? Estados Unidos. Então, o Brasil era unitarista, centralizado. A galera queria mais democracia. A galera queria descentralização. Aí a porrada comeu. Então, era centralizado. Vem comigo. O povo queria descentralização. Mas essas revoltas que você estudou, gostou, fala sério, no chat, eu estou aqui, sou eu mesmo. Elas ganharam ou perderam essas revoltas? Que bom, então você entendeu. Se elas perderam, quem venceu? A centralização ou a descentralização? Quem ganhou? Isso. Se você souber isso, você nunca vai errar. Mas agora vem o pulo do gato. Então, na parte jurídica, flexibilizou, mas depois centralizou. Beleza. As revoltas queriam descentralizar, federalismo, perderam. Beleza. Agora é hora de ver se você realmente entendeu a aula. Está preparado? Eu falei assim no início da aula. Uma violenta disputa entre a centralização e a descentralização. Depois da aula de regência, que te deixou maluco, ou pelo menos o professor, eu vi que você estava gostando, tá? Que eu estava acompanhando tudo no chat. Mas é o momento aí se você entendeu a aula mesmo. Quem ganhou essa aula? A centralização ou a descentralização? Acabou a aula. Quem ganhou? Mas se pedirem para você escrever isso na UERJ, ou um dia numa múltipla escolha, como é que você prova? Como é que você explica? Atenção, parabéns, centralização. Mas agora é o momento mais difícil. Como é que você explica que a centralização ganhou essa aula sem ser pelas revoltas? Essa você já sabe. Sem ser pelo ato adicional. Opa, tem gente respondendo. Pela manutenção do império. Sofia.
O meio político, não gostei muito, não. Olha aqui, ó, Sofia, de novo, tá ajudando vocês. Márcia, tá ajudando vocês. Caí em outro multiverso. Bom, pessoal, no final da aula não entra o Pedro II? Ele não é a solução? Então, o período regencial foi um período de guerras, de violência, de mudanças profundas, mas, no final, ganhou a centralização. Então, é uma aula chatinha, tem muito detalhe, mas ela tem uma fórmula. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que até o telefone está ficando maluco. Então, é uma aula que dá muito trabalho, e eu costumo dizer que é uma aula que tem fórmula. Não tem fórmula em química, matemática, física? É uma fórmula. Qual é a fórmula? Centralização era a realidade. Descentralização era o sonho. Mas no final, quem ganhou? A realidade ou o sonho? A realidade. Ou seja, alguém botou assim, a manutenção do império. Eu avancei um pouquinho após 1840, que sempre é bom dar uma olhadinha, entendeu? O Pedro II foi a salvação das elites para manter o Brasil unido, entendeu? E depois dessa entrada dele, pô, botaram um moleque de 14 anos para governar o Brasil. O meu filho tem 14, ele não tinha nem 15 anos do Pedro II. Mas, no final, eu já expliquei isso, tinha um negócio de não sei se vocês viram, um negócio de regressista e progressista. Então, o que vai acontecer? Eu vou explicar devagarinho. O Feijoada era regressista. Perdão, seria mais progressista. Liberal, deixou ter o ato adicional. Aí teve muita confusão, muita bagunça. Eles botaram um conservador, que era Araújo Lima. Linha dura, matou as revoltas, acabou com o ato adicional. Aí o grupo do Feijoada propôs que a solução do Brasil era o Pedro II. Fizeram um movimento e aí deram o golpe da maioridade. Se eu não falei na gravação, estou falando aqui. O golpe da maioridade é o seguinte, porque era fora da lei o Pedro II governar com 14 anos. Mas a elite deu a história do Brasil de golpes. A elite deu um golpe na Constituição e mudou as regras para o Pedro II assumir. Então, entendeu porque eu não gosto de gravar essa aula? Hoje ficou legal que vocês acharam que era ao vivo, até descobrirem que não era. Mas eu estava interagindo no chat para ver se vocês estavam entendendo. Aliás, estavam indo bem. Por uma aula que é considerada a mais difícil da história do Brasil, vocês estavam indo bem. Tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas na verdade a aula acabou. Tá bom? Comente aí o que acharam do conteúdo, não da loucura. Que a loucura era uma pegadinha. Eu até estou muito feliz. Porque eu ia estar dando aula em Luan e vocês iam estar vendo essa aula. Aí, por causa dessa crise aí, suspendeu a aula lá. Aí eu falei, vou participar. A abertura, quando abriu a aula, era eu.
É a vida, né? Doideira, né? Mas o importante é o seguinte: é que você estudou regência. Eu quero saber se você entendeu. Conseguiu entender a regência um pouco? Tanto é que quando deu problema técnico, caiu. Eu entrei. A gente vai fazer a nova, já fez essa gravação nova, e aí vamos fazer uma nova edição que o pessoal que vai ver vai demorar a entender, que é a gravação da gravação. Pessoal, é muito importante para mim vocês comentarem nos grupos. Nós acabamos com online no para Enem, porque o pessoal não gosta, e a gente vai aumentar a aula presencial. Mas foi muito bom, porque foi uma aula mais profunda. Regência é uma matéria perigosa, eu vou explicar para vocês. Porque é matéria de primeiro ano. Era para ser a última aula do primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio. Só que ninguém gosta, nem o professor, nem o aluno. E aí dá um bico nisso. E aí no segundo ano já começa com Pedro II. Ou seja, essa aula desaparece. A maioria absoluta dos alunos não tem. Fala a verdade comigo, sou eu mesmo. Quem é que já estudou assim profundamente período regencial? Pois é uma questão no Enem, porque quando cai regência é para derrubar, entendeu? Na UERJ também é mortal, mas sem inveja um do outro, mas é um aluno que só estuda história, entendeu? Peso 2, redação e mais uma. Então, ele sabe que tem que estudar as mais difíceis. Mas é uma aula que o aluno não gosta. Você põe um anúncio, período regencial, a frequência cai. Hoje, a gente bateu o nosso recorde por causa dos convidados do Enem, que fizeram bonito, estudaram. Tenham consciência que se esse assunto aparecer, ele é mortal. Por que ele é mortal? Porque é um assunto que o aluno tem rejeição. É tipo matemática para alguns, o cara vê período regencial e já fica nervoso. Ato adicional, lei interpretativa, regência trina provisória. Trina provisória, que foram poucos meses, só para ter eleição. Trina permanente, porque foi uma eleição, com 3 pessoas. Trina são 3. Aí depois eles acham que tá ruim assim. Quem sabe muito de história, parece aquele negócio do consulado de Napoleão. Que o Napoleão foi cônsul um período. Napoleão foi cônsul de 1894 a... Perdão, 1794 a 1799. E aí era ele mais 2. É tipo uma regência trina, entendeu? Mas isso só quem sabe muito história. Nem tem obrigação de saber tanto. Aí depois do Napoleão, ele foi lá e virou imperador. Lembra do ato 18 Brumário? No Brasil eles copiaram isso, com outro nome. Regência trina seria o consulado do Napoleão. Regência una é o Napoleão imperador. Ficou fácil, não ficou? Meus amores, sei que vocês estão cansados. Eu não. Mas sei que vocês estão cansados. Espero que tenham gostado da loucura, tá bom? Juro que era eu, mas gravado. Tchau. Prof, posso fazer uma pergunta? Faz. É a Sofia? E a Sofia,
Então, no edital da UERJ de História, tava no tópico para estudar povos imerendinos, eu acho que é, incas, astecas. Só que eu nunca vi uma questão assim, cai? Pode correr o risco de cair? Ah, a gente vai fazer. Em breve a gente vai fazer. Ah, tá bom então. Ainda mais com a Espanha campeã, né? Sim. Pensei que Eu- ele estava lá, mas nem caía. Você viu um cardzinho que eu dei outro dia? Não vi, pro. Eu dei no grupo de história. Galera, você é do UERJ ou Enem? Eu sou da UERJ. Então, pessoal da UERJ, alguém acha aí aquela figurinha, tá nas fotos, e reposta ela para a Sofia, tá bom? Ou então, se ninguém achar, Sofia, amanhã eu te mando. Tá bom, prof. Obrigada, viu? Valeu, galera. Ainda tô aqui, pessoal. Alguma pergunta? Pergunta que dia é hoje? Vou falar. Hoje é dia 30 de julho. Ontem teve um vendaval no Rio de Janeiro. Eu te conheço, Sofia. Você é a nossa paulistinha que vai passar para a direita. Tá bem o que, Andresa? Tá me chamando de doido, Andresa?